A má consciência, o sentimento de culpa, é um processo de autopunição que tem origem na tentativa de negação dos instintos. É a impossibilidade de manifestação, de materialização dos instintos, que produz a interioridade autopunitiva. Essa interpretação discute uma origem orgânica, aqui entre aspas, da má consciência, ou seja, é uma avaliação feita a partir da perspectiva dos instintos, das forças corporais. Mas Nietzsche se refere a uma segunda origem da má consciência, que chamamos moral. Essa segunda interpretação, que também trata da negação dos instintos, avalia essa negação a partir de um processo de inversão de valores, produzida pelo judaico-cristianismo. O produto dessa inversão é a instauração do sofrimento e da fraqueza como valores superiores. O ser humano que pune a si mesmo é o mesmo que acredita na dor como forma de engrandecimento e elevação. Oi, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, tenho feito a leitura aqui, A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão, da Viviane Mosé. Estamos falando aqui do sentimento de culpa, autopunição, má consciência, a moral, né? O Nietzsche coloca aqui a moral como um fator aí de má consciência. A gente pode pensar aqui uma negação do corpo, uma negação das pulsões, né? Ao mesmo modo que no decorrer da história o homem, o ser humano, ele foi se dando conta que ele precisava conter suas paixões, seus instintos, sua animalidade. Isso acaba se tornando um extremo, né? Se torna uma negação do corpo, uma negação da vida. E diante disso a moral como um elemento arbitrário para dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E ele coloca bem aqui, né? A dor como forma de engrandecimento e elevação. Até pensando aqui no judaico-cristianismo que ele traz, a imagem de Jesus Cristo, ela reproduz isso, né? Essa ideia da dor, do sofrimento, como elevação, como evolução até, de pensar, né? E o quanto isso vai moldando nossa cultura, nossa subjetividade, nossas relações, nossas formas de sentir, nossas formas de pensar, nossas formas de se relacionar, né? A consciência nasce fundamentando uma interioridade que pretende controlar as forças instintivas e nada mais faz do que inverter a direção dessas forças, lançando-as contra si mesmo. Reação e não ação determinam os rumos de nossa cultura. Segundo a concepção de Deleuze, a reatividade das forças é determinada por um afastamento. Quando uma força é privada de suas condições de exercício, ou seja, quando ela é impossibilitada de materializar-se em sua atividade, torna-se reativa. A consciência impede a realização da força, produzindo sua reação. Nesse sentido, a consciência é essencialmente reativa. Nietzsche utiliza a imagem do estômago. O espírito se assemelha mais do que tudo a um estômago, para se referir ao papel da consciência. Ela digere na medida em que assimila ou rejeita, selecionando, simplificando, reduzindo, processando. Esse aparelho de simplificação é apontado como possuidor de duas faculdades, a memória e o esquecimento. A capacidade de lembrar fixa as impressões, produzindo uma camada de sentido que funciona como um fundo, um lugar de reconhecimento. A partir desse fundo, as novas impressões que chegam não são sentidas, mas reconhecidas pelas marcas mnemônicas, o que termina por produzir uma repetição, uma digestão do já sentido, um ressentimento. O Nietzsche ele traz
em alguns aspectos aqui, o ressentimento, né? Essa reação, reatividade. Ele traz aqui a imagem do estômago, né? Essa capacidade de esquecer ou de lembrar, né? Aqui a gente está pensando no âmbito filosófico, né? Mas enquanto eu lia aqui, eu pensei na clínica, né? No atendimento das pessoas, né? Essa coisa de controlar as forças instintivas, ou melhor dizendo, as forças pulsionais. Essa ideia também do esquecimento, né? Até aquilo que a gente esquece, de alguma forma, ele luta para ser lembrado, aí vem o sintoma, né? De uma forma geral, a gente pode pensar o quanto pode ser uma desventura, um destino trágico, essa ideia de controlar os pensamentos, as emoções. Muitas vezes é uma luta em vão, né? E é uma luta que produz mais sofrimento. E aquilo que é esquecido, né? Aquilo que a gente quer esquecer, muitas vezes o inconsciente quer que a gente lembre. E é aí que vem o sintoma, é aí que vem o sofrimento, e é aí que a gente precisa olhar para isso, dizer sobre isso. Se você tiver a possibilidade de procurar por alguma ajuda psicológica, né? Mas não só, né? No âmbito cultural a gente tem que talvez começar a pensar melhor sobre esse costume que temos de recalcar o que é desagradável, de tentar controlar o que é incontrolável, né? É a memória que torna possível a promessa e, consequentemente, a responsabilidade e a culpa. Por meio da memória, o ser humano fixa as leis e pode prometer. No entanto, como mostra Deleuze, se a consciência procedesse somente da memória, haveria uma total inadaptação desse aparelho, já que ele produziria um encerramento da interioridade. Se a consciência procedesse somente da memória, haveria uma total inadaptação desse aparelho, já que ela produziria um encerramento da interioridade. É a outra faculdade, o esquecimento, que torna possível essa adaptação, abrindo a consciência a novas impressões. Ou seja, você precisa esquecer, né, para ter novas impressões também, né? A gente não tem controle sobre isso. Há algo em nós que trabalha, que diz, além da nossa consciência, né? É algo aqui na gente que existe, age independente da nossa vontade consciente. Isso é muito importante de deixar claro. Vamos lá. O processo produzido por esse aparelho de simplificação, esse estômago psíquico, tem na faculdade ativa do esquecimento a garantia de uma boa digestão. Nietzsche atribui a saúde psíquica a essa capacidade de fechar, de quando em quando, as portas e janelas da consciência. A faculdade de esquecer suspende por alguns espaços de tempo a atividade da consciência, dando lugar às funções mais nobres para governar, prever, pressentir, né? Como voltar um pouquinho a uma parcela de nossa animalidade, nossas paixões, nossos instintos, né? É o exercício da faculdade do esquecimento que permite a interioridade ser invadida pela exterioridade, renovando o processo digestivo como a produção de novas configurações. Então, sempre o novo, né? Sempre uma renovação, né? Não dá para ser só consciência. Só a consciência, só a razão limitaria muito o ser humano também. E limita, né? Não é à toa que esse livro aqui traz o subtítulo do Homo sapiens, a crise da razão, né? Estamos em crise. É o esquecimento que torna possível a saúde, na medida em que é por meio dele que o humano volta a ser mundo. Quando rompe, mesmo que momentaneamente, a linha divisória que deu nascimento à distinção interioridade-exterioridade.
né? A gente tem noção aqui do que é interno, do que é nosso subjetivo e do que é do mundo, né? Como se houvesse uma linha divisória. Claro, isso acontece no decorrer do nosso desenvolvimento. Porque quando crianças, quando bebês, bem lá na nossa vida primitiva, a gente não tem muita noção do que é nosso e do que é o mundo. O bebê e o seu cuidador, cuidadora, a mãe, o pai, que seja, ele não tem essa noção de divisão, não é essa linha divisória. O bebê acredita que é uma extensão daquela pessoa que cuida dele. Nietzsche compreende a consciência como um sistema marcado por esses dois registros, mas apenas a memória foi historicamente positivada. Esquecer tornou-se apenas ausência de memória. Em psicanálise a gente não pensa tão assim não, né? Não é simplesmente ausência de memória. Um esquecimento ele tem lá suas razões, seus significados, né? A valorização da memória, necessária à fixação das leis, ao produzir um ser humano capaz de prometer, ou seja, lembrar daquilo que foi dito e prometido, de ser responsável por seus atos, terminou por instaurar a deteriorização do processo digestivo. Ou seja, né, quando se valoriza muito a memória e se negligencia a importância do esquecimento, a gente acaba por deteriorar esse processo digestivo aqui, uma analogia que o Nietzsche faz em relação à consciência, né? A gente começou aqui com a má consciência, né? Essa ideia de má consciência, sentimento de culpa, né? Essa impossibilidade de manifestar os instintos, os desejos mais apaixonados, né? Mais fervorosos. A gente busca sempre ser muito coerente, muito certinho, né? Muito racional. Claro, é válido, né? A gente precisa ter uma coerência, a gente precisa da nossa racionalidade, mas o ser humano vai além disso, né? E quando a gente nega essa animalidade, essas pulsões, a gente faz um caminho reverso que pode adoecer, que pode ser fator de sofrimento, né? Aí tá a má consciência e essa deteriorização da consciência, né? Bom, por hoje eu vou ficando e a gente tem muito caminho pela frente ainda. Temos aí alguns parágrafos para terminar a primeira parte, terceiro capítulo da primeira parte, para depois entrarmos na segunda parte, que é muito interessante, que eu estou ansioso para chegar, que é o primeiro modelo ocidental de pensamento, a mitologia grega. Aí a gente vai ter muito pano para manga, como diz, né? Até mais.